Dando início ao nosso conteúdo de história, que é falando então sobre a República Velha. Esse período da República Velha que nós estamos dando início agora vai ser um período bem importante da nossa história, que a gente vai tentar mostrar um pouco do momento da proclamação da nossa República. E muitas pessoas então vão se perguntarem o que foi a nossa proclamação da República. Nas primeiras aulas de história, eu coloquei no grupo que durante muito tempo o Brasil ele foi um país explorado pelos portugueses. E esse período que o Brasil ele foi explorado pelos portugueses foi mais ou menos quase 400 anos, desde 1500 até 1889 anos. Então foram 389 anos que o Brasil ele foi um país comandado, foi um país explorado pelos portugueses, seja pelos reis de Portugal, depois por Dom Pedro I, Dom Pedro II, e com o passar do tempo, a população brasileira ela começou a ficar insatisfeita, a ficar com raiva do poder que a família portuguesa tinha aqui no Brasil. É nesse momento que nós vamos observar que a população ela vai gerar então o fim da monarquia aqui no Brasil por 4 motivos. O rei de Portugal, que era Dom Pedro II, que vivia aqui no Brasil, ele então, a gente vê então que ele vai ser o quê? A gente vai observar então que ele começou a perder o poder aqui no Brasil por 4 motivos. Primeiro, foi a questão então, vai ser então aquela questão que nós vamos dizer, principalmente a falta de um exército. A Igreja Católica também deixou de apoiá-lo. Nós vamos ver que também houve o surgimento do movimento republicano, onde a população exigia a proclamação de uma república, ou seja, um país onde as pessoas são livres e têm mais liberdade. E vamos ter também a questão abolicionista, onde os negros passaram a lutar pela sua abolição, ou seja, pelo fim da sua escravidão, e onde eles tinham mais liberdade e uma vida mais justa e igualitária. Nesse momento, pessoal, nós vamos observar então que a sociedade então brasileira, movido então pela sua necessidade de uma vida mais justa e uma vida mais igualitária, passaram então a lutar para acabar com o poder do rei, do imperador Dom Pedro II aqui no Brasil. E vão conseguirem. Nós vamos ver que a população rica brasileira, juntamente com o exército, vão assumirem o poder, vão expulsarem o rei Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II do Brasil, e vão proclamarem a nossa república no dia 15 de novembro de 1889. Então a gente vê aí que foi durante esse período em que o Brasil vai ter a sua proclamação da república. Primeiro que nós temos que saber é que a nossa república ela foi feita principalmente pela elite brasileira, ou seja, pela população rica, e que nem todos os pobres participaram. Foram pouquíssimos pobres que participaram da nossa proclamação da República. Algo bem interessante da gente observar é que poucas pessoas foram favorecidas com o surgimento da República. E a gente vai observar que é nesse momento que a gente vai iniciar o quê? Primeiro a gente vai observar então que esse período da República Velha, por que esse período que nós vamos estudar ele é chamado de República Velha? Ele vai desde a nossa proclamação, em 1889, até o ano de 1930. Então vejam aí, por exemplo, que vai ser 41 anos que o Brasil passou por um período chamado de República Velha. Mas a gente começa a se questionar, por que esse período da história do Brasil é chamado de República Velha? República Velha porque poucas coisas mudaram desde o período que o Brasil era explorado pelos portugueses para o período da República Brasileira. Nós vamos dizer que mesmo o Brasil sendo um país republicano, não sendo mais explorado pelos portugueses, o Brasil praticamente não mudou nada. Por isso que esse período é chamado de República Velha. Então a gente vai dizer lá na atividade que eu vou colocar daqui a pouco o link, vai ter perguntando lá, por que esse período ficou conhecido como República Velha? Porque praticamente não aconteceu mudança. Os ricos continuaram ricos e os pobres cada vez mais pobres.
Minha gente, teve música mais perfeita na história do que aquela não, né? Todo mundo já viu, né? Uma música que fala assim. Eu devia ter colocado ela para vocês ouvirem. É até uma música de carnaval, bem animada. Mas a pessoa pobre, uma música falando que sou pobre, a pessoa se torna mais lascada ainda, né, minha gente? Olha, é uma situação séria, né? Até música é contra a gente. Olha, veja aqui. A gente vai observar então que esse período que nós vamos observar aí, da proclamação da nossa república, quem proclamou a nossa república foi feita principalmente pela elite brasileira, juntamente com o exército. Então a gente vê quem proclamou a nossa república foi um homem que já era um senhor de idade, que ele era do exército brasileiro, então ele era um militar. Foi um homem chamado de Deodoro da Fonseca. Então Deodoro da Fonseca, pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque alguém colocou aqui no privado que caiu a chamada. Alguém fala aí porque... Eu tô ouvindo. Caiu alguma vez ou foi só de alguém? Não, não caiu aqui não. Ok. Pronto, pessoal. Então nós estamos vendo aí, por exemplo, que vai ser um período que nós chamamos de período da República Velha. Foi o período em que a República ela foi proclamada aqui no Brasil. Esse período da República Velha, ele vai desde 1889 até o ano de 1930, 41 anos de história. E esse período ele é dividido em dois. Primeiro nós vamos ter a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada foi o período a fase em que o Brasil ele foi governado por dois presidentes que eram militares, que tem o nome deles aí. Nesse slide aqui, ó, bem no meio. Nós temos aí, o primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca, e o segundo militar era chamado de Floriano Peixoto. Depois de 1889 a 1894. Depois vamos ter a República Oligárquica, que vai de 1895 a 1930, que é a fase da República Velha chamada de República Oligárquica. É um nome que ninguém nunca ouviu falar, mas eu vou explicar o significado dessas palavras hoje. Vejam aqui. Primeiro nós vamos observar que para o Brasil, então se transformar aí, veja aí no vídeo que eu estou mostrando a questão da divisão entre República da Espada e a República Oligárquica. A gente vai observar então aí, por exemplo, nesse slide, as mudanças que foram feitas aqui no Brasil para que o Brasil se transformasse em um país republicano. Quando eu falo que o Brasil teve a sua proclamação da República, que nós temos o feriado todo ano no dia 15 de novembro, o que significa que o Brasil ia se tornar um país republicano? Primeiro, que o Brasil seria o quê? Uma república, onde as coisas elas são públicas. Por isso que hoje nós temos, vamos dizer que a república, a própria palavra república significa coisa pública ou coisa do povo. A coisa pública significa que todos nós temos direitos iguais, seja a escola, seja a saúde, seja então ao bem-estar social, certo? Vamos ver que também, além de se tornar uma república, onde tudo é de todos, nós também vamos se tornar um país presidencialista. A gente vai dizer então que a partir daquele momento, quem iria governar o Brasil seria um presidente. Então é uma mudança que aconteceu. Vamos ver que também as províncias passaram a ser chamadas de estados. Então os estados eles foram criados. Nós vamos ver que também surgiu o registro de casamento, de nascimento e de morte, porque antes as pessoas, já até a época da República, só tinham um documento de batismo na Igreja Católica e o resto não existia. Também vamos ver que nesse período vai haver uma separação entre o poder da Igreja e o poder do Estado, ou seja, o Estado, a Igreja Católica, ela não poderia mais interferir em questões do Estado e as pessoas também puderam escolher a sua própria religião, uma mudança positiva. Vamos ver que também foi criado o hino do Brasil, foi criada a nossa bandeira, até porque, olha o nome que eles tentaram dar para o Brasil no início, Estados Unidos do Brasil, e criaram uma bandeira igual dos Estados Unidos, só que com as nossas cores. Foi uma tristeza, né? Mas depois eles disseram, não, vai ser muita imitação
e a população brasileira também não aceitou ter o mesmo nome que os Estados Unidos. Então a gente vê, passou novamente a ser chamado de Brasil. Aí a gente vê que foi criada a nossa bandeira que utilizamos até hoje. Ainda bem, porque era horrível, né? Vai ser criada então a nossa bandeira e também o nosso hino. Então a gente vê que muitas coisas também mudaram. Nós vamos ver que nós vamos ser governados por um presidente, o Brasil era uma república, vamos ver que todo mundo passou a ter um documento, não é? Um documento de nascimento, pelo menos por enquanto, de morte, de casamento. Vamos ver que naquela época também as pessoas puderam escolher a sua própria religião, porque até a família real, enquanto os portugueses mandavam aqui, a população só podia ter a igreja, ser da Igreja Católica. Não poderia participar de outra religião, nem ser evangélico. A gente vai observar que a única coisa que não mudou, por isso que ela é chamada de República Velha, vai ser a questão do voto. Olhem a situação que vai se encontrar aqui no Brasil até o ano de 1930. Só quem podia escolher presidente, deputado e senador aqui no Brasil eram homens maiores de 21 anos que fossem alfabetizados, ou seja, 2% da população é que podia votar aqui no Brasil. Mas por que 2%? Porque naquela época a educação ela era paga, ela não era gratuita. Então a gente vai observar então, se ela não era gratuita, só quem estudava era o quê? Homens que eram ricos. Eram homens que tinham pelo menos melhores condições de vida. Eu acho que é alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui no link. Não apareceu. Pronto, pessoal. Então a gente vê que quem é que não podia escolher participar do sistema eleitoral. Nós vamos ter, por exemplo, aí, a gente vai ter, por exemplo, então, tem alguém que está dizendo que não está conseguindo, vocês viram, né, participar. Deixa eu ver. Para vocês não caíram não foi? Pra gente tá ótimo. Pra mim é de boa. Tá bom. Que tá bom, de boa. Uhum. Então é a neta. A palavra é capitão. Porque senão a gente vai perder muito tempo. Veja aqui. Pronto, pessoal. Então veja aqui, olha. Então nós vamos ver então durante esse período que a gente está estudando, a gente vai então observar, principalmente a única mudança que não vai acontecer realmente vai ser a questão do voto. Porque antes quem escolhia, por exemplo, deputados e senadores, era apenas quem? Eram apenas então que a gente vê. Não está abrindo mais o slide aqui. Que fica mandando mensagem. Pronto, pessoal. Então veja aqui. Então a gente vai observar então que a questão do voto, a única coisa que não vai mudar da monarquia para a república vai ser a questão também do voto. O voto ele não era permitido para mulheres, para mendigos, para militares de baixa patente, ou seja, tipo um soldado, só poderia votar de tenente para cima, e também mulheres não poderiam votar. E a gente vê então que desse sistema eleitoral havia um grande problema, que a eleição ela era o voto direto. E o que significa um voto direto? É um voto que ele é aberto. A pessoa ela tinha que dizer em voz alta em quem ela queria votar. Minha gente, imagina o problema que era aí. Então a gente vê que hoje em dia todo mundo ainda tem medo de dizer: o professor votou em quem? Ou então todo mundo pergunta a você na rua como vocês votarem.
E aí, você votou em quem? Você querendo guardar segredo, né, pelo menos de vereador, para deixar aquela pessoa com raiva, mas todo mundo tem vergonha de dizer em quem votou. Porque a gente ainda tem uma mentalidade de dizer, se fulano ganhou, eu vou dizer que votei nele. Se ele perdeu, eu não digo que votei nele de jeito nenhum. E a gente vê então que isso é devido à nossa época, por exemplo, a gente ter feito parte de uma história aqui no Brasil chamado de voto direto. O voto direto, então, a gente vê que vai ser, então, um voto em que as pessoas antigamente tinham que dizer diretamente quem votava, e se ele não votasse, ele levava uma pisa e ele também poderia ser morto. Então, a gente vê, por exemplo, que algumas mudanças começaram, então, a acontecer no Brasil. A gente vê o catolicismo deixou de ser a religião oficial, as pessoas poderiam escolher a sua religião. Vamos ver que as pessoas passaram a ter um registro. Foi criada a nossa bandeira e o nosso hino. Vamos ver que o poder ele foi dividido, ou seja, o presidente, no caso como era o imperador antes, não tinha mais o poder apenas para ele. O presidente do Brasil ele teve que dividir o seu poder em executivo, que é ele, os ministros, o presidente e os ministros, o legislativo, que vai ser os deputados e senadores, e temos o judiciário, que vai ser então o Supremo Tribunal Federal, né? Que vai ser a justiça. E a gente tem aqui, por exemplo, que a gente vai observar então, um período chamado de República, vai ser a República dos Militares, a política a República da Espada. E o que foi essa chamada República da Espada? A República da Espada, que eu estava falando a vocês, vai ser esse período que nós vamos dizer em que 2 militares governaram o Brasil, só que eles eram extremamente autoritários. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, ele mandava prender as pessoas, mandava expulsar os políticos que eram contrários às suas ideias. E vamos ver que, principalmente esses militares, o que é que vai acontecer? A gente vai observar que esse Deodoro da Fonseca, ele criou uma economia que lá tem na atividade de hoje, chamada de encilhamento. O que significa encilhamento? É uma política que foi um plano econômico criado foi uma política econômica, ou seja, uma economia, um plano econômico criado por Deodoro da Fonseca para modernizar e melhorar a economia do Brasil industrializando. Só que esse plano, ele não deu certo e ele ficou conhecido como encilhamento. Por quê? Quem mora no sítio deve saber o que significa encilhar. Encilhar significa o quê? Preparar o cavalo para a corrida. Significa colocar a sela. E quando ele está se preparando, significa encilhar. Por que é que tem a ver com economia? Quando a gente vai em uma carreira, por exemplo... Quando a gente, por exemplo, vai, por exemplo, então tem alguém tentando entrar. Marca um horário e todo mundo chega depois, aí fica bem difícil. Pronto, pessoal, e nós temos então aí a política do encilhamento, que foi o quê? Da mesma forma que uma corrida de um cavalo é aquela desorganização, aquela correria, a mesma forma acontecia com a economia brasileira, onde o primeiro presidente do Brasil, ele permitiu que os bancos liberassem dinheiro para que a população ela pudesse pegar empréstimo e construir uma empresa. Só que a população brasileira, o que é que fazia? Ia no banco, pegava esse dinheiro, não formava uma empresa e as pessoas que tinham investido dinheiro na sua empresa ficavam falidos. Então esse plano de modernizar a indústria brasileira, que ainda nem existia, vai ser o quê? Existia no início ainda, bem fraquinha. A gente vê que esse plano chamado de encilhamento foi um plano econômico que ele foi o quê? Ele foi desastroso para o Brasil. Ele vai ajudar a fazer com que o Brasil ele passe por uma grande dificuldade, por uma grande crise e também por uma grande dificuldade financeira, certo? Por isso que essa economia do Brasil, ela ficou chamada de encilhamento, porque realmente parecia com uma corrida de cavalo, onde todo mundo queria vender as suas ações, ou seja, parte da empresa, para não ficarem no prejuízos. E acabou que o Brasil liberou muito dinheiro e vai passar por uma grande crise na economia. Floriano Peixoto também,
Ele tentou até ser um presidente bom, mas ele foi muito autoritário e depois se iniciou um novo período da nossa história, que é o período que a gente realmente vai ter que estudar mais, que é um período chamado de República Oligárquica. E o que significa República Oligárquica? Até 1894, quem mandava aqui no Brasil foram os dois primeiros presidentes que eram militares, porém eles eram bem autoritários. Deodoro foi retirado do poder 2 anos depois e quem assumiu foi Floriano Peixoto, que também era militar, e 2 anos depois ele acabou encerrando o tempo dele, ele saiu da presidência. E agora nós vamos observar uma questão bem interessante que tem nessa primeira imagem acima, que ela vai estar dizendo o quê? Nessa primeira imagem acima, a gente vai observar aí que tem um senhor tomando café e ele está dizendo o quê? A gente está quebrado, Pedrinho. A gente está quebrado e Pedrinho não fez nada para nos ajudar. Ou seja, a população rica do Brasil, principalmente os ricos de São Paulo, que eram os grandes fazendeiros, eles sempre quiseram acabar com o poder dos portugueses aqui no Brasil para que eles então pudessem assumir o seu poder no Brasil e controlar a nossa economia. É nesse momento que a gente vai observar o que é que vai acontecer. A população então rica do nosso território brasileiro, eles começaram então a se unirem para estabelecerem o poder aqui no Brasil. E como eram chamados esses grandes fazendeiros que mandavam no território brasileiro? Eles existiam em todos os estados. Nós vamos dizer, por exemplo, que eles são chamados de coronéis. Os coronéis eram eles, então, que mandavam no nosso território. E a gente vai dizer que o coronel, ele era o quê? Um fazendeiro, que ele era muito rico. Aqui tem a definição do que é um coronel. São os coronéis, são os grandes fazendeiros, grandes donos de terras, que vão mandarem no Brasil durante grande parte da chamada República Velha. Nós vamos dizer que desde 1895 até 1930 foram os coronéis que mandavam aqui no Brasil. E a gente vê que além deles serem muito ricos, eram eles que também controlavam tudo que existia ao seu redor. Inclusive eram eles que mandavam nas eleições aqui no interior do Brasil. A gente vai dizer então que o coronel, ele é uma pessoa que tem prestígio social, político, e ele também controlava a economia da sua região. E a gente vai observar que para controlar a população, o coronel, que era um grande fazendeiro, muito rico, e que tinha grande poder sobre a região, ele também costumava dar emprego, ele costumava dar feira, ele costumava dar material para construção, ele conseguia um cargo de professor, ele conseguia também, por exemplo, vamos citar, uma vaga em um hospital de uma pessoa do interior para a capital. Então a gente vê, por exemplo, que o coronel era um fazendeiro, um dono de terra que ele era muito rico e que ele também controlava a população através de favores. O coronel é uma pessoa que gosta de fazer favor, mas em troca ele exige o voto da população. Se tu votar no fulano, te dou uma casa. Olha aí, por exemplo, a falinha embaixo do coronel. Então a gente vai observar então que é nesse período que vai se iniciar, a gente vê, por exemplo, vai se iniciar então o modelo de política até 1930 aqui no Brasil, nós podemos chamar de coronelismo. É um modelo de fazer política onde os coronéis mandavam na população brasileira e o povo ele não tinha uma representação política, não é? Ele não poderia lutar pelos seus objetivos porque quem mandava era o coronel, o fazendeiro, através de um modelo de fazer política que era chamado de coronelismo, certo? A gente tem aqui, por exemplo, o chamado voto de cabresto. Nós vamos observar então o voto de cabresto é o quê? Para controlar a população, nós vamos observar então que a partir desse momento que o coronel, para controlar então a população, ele dava favores, dava emprego e em troca desse favor, em troca desse emprego, ele exigia o voto daquele candidato, aliás, daquele eleitor, para ele votar no candidato que ele queria. Ele queria um voto para eleger um prefeito, para eleger um governador, para eleger um presidente que ele apoiava,
Porque esse coronel, quando o candidato que ele estava apoiando ganhava, ele recebia o quê? Benefícios para a sua cidade. E a gente vai dizer que o eleitor é esse burro que está na imagem. Por que ele é relacionado a um burro que sempre vai ter essa imagem? Porque ele era praticamente o quê? Uma pessoa que não pensava e que não refletia. Por isso que ele é associado a um burro. Né? Uma pessoa, uma coisa que não pensa e que não reflete de forma alguma. Então a gente vai dizer que o voto de cabresto, ele é o quê? É um voto que ele é comprado, é um voto que ele é manipulado por outra pessoa, certo? Seja em troca de bens materiais, como um sapato, uma roupa, um chapéu, seja por um emprego, ou então seja por uma vaga no hospital. E a gente vê que esse voto de cabresto ainda hoje é colocado em prática. Quando uma pessoa, por exemplo, tem medo de reivindicar os seus direitos com medo de alguém, isso não passa de um voto de cabresto, não é? Mudou o nome, mudou, porque hoje tudo nosso é moderno, tudo hoje é bullying, e a gente vê tudo isso também é politicagem, não é? Então a gente vê então que apesar... Alguém tentando entrar. No final da aula eu vou colocar o vídeo, não é, pessoal? Porque senão a gente acaba perdendo tempo. Já são, 10h30, 30 minutos de aula que eu iniciei. Então eu vou colocar o vídeo e todo mundo assiste lá, porque senão vai atrapalhar um pouquinho, certo? Então os que entraram agora, infelizmente eu não vou poder aceitar. 30 minutos depois, porque também não vão entender nada. Já é difícil para quem está na aula, porque o conteúdo ele é muito grande. Pronto, pessoal. Por hoje a gente vai ver só então até essa parte, que vai ser então falando dos coronéis, do voto de cabresto e quando o Brasil ele foi proclamado a nossa república com a ajuda da população rica e dos militares. Ok? Dúvidas? Não. As dúvidas são mais na atividade. Só na atividade, hein? Consigo mais votar, não, é? Não consigo votar mais pro Google Meet. Pronto. Agora ficou chique mesmo.